senti que eu queria aproveitar essa live aqui para falar de um assunto que eu gosto muito, assim, que eu pesquiso há alguns anos e que para mim é de extrema importância, assim, desde quando eu me tornei mãe, eu fiquei muito atenta a estudos da inteligência emocional, da neurociência, do comportamento infantil, como é que isso reflete, né, pra gente na vida adulta. Então, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês um pouco essa pesquisa que me fez refletir e mudar realmente a minha vida depois dela. Eu fiz essa pesquisa alguns anos atrás e, assim, eu não sou, né, da área da neurologia, eu não sou psicóloga, eu só sou alguém que pesquisa, uma mãe também que gosta desse assunto e que me foi, assim, bastante chocante quando eu percebi como é que funcionava o estudo sobre as reações adversas na infância, que são os traumas de infância, e como é que eles se refletem hoje na nossa vida, na vida adulta. Então eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, eu separei aqui algumas coisas para ir acompanhando. Alguns anos atrás eu vi uma palestra no TEDx de uma pediatra canadense-americana, que se chama Nadine Burke, e ela fez esse TEDx baseado num estudo feito pelo CDC e o Kaiser Permanente, que eles descobriram um tipo de exposição que aumentou assim drasticamente o risco, né, de 10 mortes na lista das 10 principais mortes nos Estados Unidos. Essa exposição já estava crescendo ao número 7, né? E isso é uma exposição que afeta drasticamente o nosso sistema imunológico, o nosso sistema endócrino e, incrivelmente, como o nosso DNA ele é lido e replicado. E essa exposição não é um vírus, não é um elemento químico que está na nossa comida, ela é simplesmente os nossos traumas de infância. Só que, assim, traumas de infância não é, tá, gente? É você achar que perdeu um ano da escola, perder um jogo de futebol, realmente estou falando de traumas realmente severos, traumas que infiltram no nosso corpo de uma forma que eles chegam a alterar a nossa fisiologia. Então eu estou falando de violências físicas, emocionais, violências sexuais, abusos físicos, sexuais, emocionais, negligências físicas, emocionais. Quem teve os pais com alguma doença mental ou com dependência química, separação, prisão dos pais, divórcio na família, violência doméstica. Então tudo isso se enquadra em traumas fortes de infância, né? E nesse estudo, né, que é feito pelo, vou até ler o nome dele aqui, Dr. Vince Felitti, que é da Kaiser, e o Dr. Bob Enda, da CDC. Esse estudo consistia em uma série de perguntas, né, para analisar quantos desses traumas você tinha tido, e cada vez que você assinalava um sim, era marcado no quadro positivo. E eles descobriram, isso foi em 1990, impressionantemente, 77% das pessoas que participaram da pesquisa tinham pelo menos um trauma significativo. E outra coisa importante que eles descobriram é que essas experiências, elas não só resultavam nas implicações de saúde, mas quanto maior era a sua pontuação, mais graves você tinha esses problemas. Isso poderia alterar, inclusive, diminuir 20 anos de vida da gente, assim. Então, tinha uma relação que era assim, quando você marcava nessa pontuação 4 pontos ou mais, você tinha 2,5 mais chances de ter obstrução crônica do pulmão. Se você tivesse 4 traumas ou mais, você poderia ter quase 3 vezes mais hepatite do que uma pessoa que marca 0. 4,5 vezes mais depressão. 12 vezes mais chances de cometer o suicídio. E para quem tinha pontuações acima de 7, você tinha 3 vezes mais riscos de ter câncer no pulmão do que uma pessoa que marcou 0. E 3,5 de isquemia cardíaca, que é a maior causa de morte nos Estados Unidos. E essas experiências adversas na infância, elas são muito mais comuns do que a gente imagina. A gente sabe que, mas isso aí, a pessoa que teve trauma na infância, a gente sabe que ela fica mais propensa a fumar, a beber, ou fazer qualquer outra coisa, né, para arruinar a sua saúde. Mas essas consequências são vistas muito como problemas comportamentais. E hoje a ciência comprova que essa exposição precoce a reações adversas na infância, esses altos níveis de estresse na infância, eles afetam o desenvolvimento do cérebro da criança, tanto na arquitetura anatômica
né? Na questão anatômica mesmo do cérebro, quanto no padrão de funcionamento químico. Então, assim, áreas do cérebro, isso é muito importante, gente. Eu sei que eu tô falando isso tudo muito rápido aqui, mas é muito importante a gente entender e, assim, abrir um pouco a cabeça para entender isso, porque isso somos nós. Hoje, quem você é, quem eu sou, o emprego que a gente tem, a relação familiar que nós temos, todo o nosso comportamento, ele está muito relacionado ao que a gente viveu na nossa infância, principalmente até os 12 anos, mas até os 18, né, na nossa adolescência. Então, é muito importante a gente entender como isso nos afeta e como é que a gente pode modificar, não só a gente, quanto aos nossos filhos, né, o comportamento. Então, a ciência descobriu que áreas do cérebro, como o núcleo accumbens, que está relacionado ao prazer e à recompensa, ele está, né, diretamente envolvido e linkado ao processo de dependência química, eram áreas afetadas. As reações adversas na infância, elas inibem o córtex frontal, que é uma área do cérebro assim, muito necessária para o controle de impulsos, para a parte de ação, né, executora, e ela é crucial para o aprendizado. Em ressonâncias magnéticas, eles viram mudanças significativas assim na amígdala. Não é a amígdala da garganta não, na amígdala cerebral, que ela é responsável pelo medo. E, consequentemente, o hipotálamo. Eu estou falando assim, áreas de cérebro, que depois vocês podem pesquisar também. O hipotálamo que está ligado ao estresse do nosso corpo, né? Do corpo e do cérebro. Ele está ligado à fuga, à luta. Então, são áreas também drasticamente afetadas. Então, de fato, existem razões neurológicas para que pessoas expostas a altas doses de adversidades estejam mais propensas a comportamentos de alto risco. E mesmo que elas não venham a ter esses comportamentos de alto risco, elas estão muito mais propensas a desenvolver doenças. Doenças como doença cardíaca, câncer, tabagismo, alcoolismo, depressão, transtornos alimentares, obesidade, comportamentos sexuais de alto risco, suicídio e outras doenças crônicas na fase adulta. Então tá tudo muito ligado, assim, o nosso cérebro, não sei se tá dando para entender, tá? Eu vou lendo aqui os comentários também, e depois que eu falar tudo aqui, que eu expor, eu vou abrir aqui também para quem quiser entrar aqui na live comigo para comentar e perguntar qualquer coisa. Então vamos lá. O nosso cérebro, ele é plástico, né? Ele é moldado todo a estímulos. As crianças, em especial, elas estão ainda com o corpo e com o cérebro em desenvolvimento até 18 anos. Então, até 18 anos, o cérebro dela não só anatomicamente está desenvolvendo, quanto as funções químicas do cérebro dela estão desenvolvendo. Por exemplo, qualquer reação que a gente tem medo. Por exemplo, numa situação de medo, a gente elimina uma certa química no nosso corpo. Então, agora, o que acontece se a gente eliminar essa química repetidamente? Por exemplo, uma criança que está em casa dormindo lá no seu quartinho, bonitinha, na cama, e de repente, bate um pé grande na porta. Um zumbi, ele bate na porta dela. Qual a primeira reação dessa criança? Ela sente medo, ela imediatamente se esconde com cobertor, ou ela levanta dali e corre. São reações absolutamente normais. Ou você foge, ou você fica, você tem a relação. Que é absolutamente normal. Mas o que acontece se esse zumbi, todas as noites, bater na porta dessa criança? Essa ação repetida dessa química que ela faz, ela causa uma disfunção. Então, antes que era para ser uma função natural, né, dessa criança, ela passa a ser, o organismo dela começa a funcionar de forma disfuncional. E isso alterando drasticamente as funções dela de imunidade, química da produção do cérebro dela. Eles fizeram um teste até, que eu até vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho uma foto, que é uma foto, eu vou ler aqui o nome do... Eu tenho que chegar perto. É uma foto de um professor chamado Bruce D. Perry. Ele é chefe da psiquiatria de um hospital de crianças no Texas. Ele fez a tomografia do cérebro das crianças para provar, até na radiografia ali, como é que o nosso cérebro fica diferente. As crianças que tiveram traumas na sua infância, olha a fotografia do cérebro comparado à fotografia do cérebro de uma criança que teve uma vida sadia. Eu vou botar aqui. Isso aí é uma imagem desse artigo publicado desse professor, desse psiquiatra
lá do hospital de crianças de Texas. E essa tomografia do lado esquerdo é uma imagem de um cérebro saudável de uma criança de 3 anos de idade. Do outro lado é uma criança de 3 anos de idade também, mas que sofre negligência severa, assim, de privação sensorial. Então olha a diferença de um cérebro para o outro, né? Ele, além de ficar menor, eu tinha achado muito tempo atrás uma pesquisa que mostrava uma foto dessa colorida. E a foto colorida dela é muito louca, porque o cérebro de uma criança saudável ele é grande, colorido, e a criança que sofre abusos na infância, ele vai ficando pequenininho e preto, assim, escuro. Muito louco isso. Então ele fala que ele tem alto níveis de cortisol, né, que é o hormônio do estresse. Então provavelmente sofre diminui o tamanho do hipocampo, né, que é a região do cérebro associada às emoções, ao processamento de memória. Ele ainda levanta aqui que na década final da ditadura comunista na Romênia tinha sido proibido contraceptivos, né, para abortos e tal. Então isso resultou milhares de crianças em orfanatos. E eles fizeram um teste, assim, em orfanatos na época ali, condições bem precárias, né? Eles fizeram um estudo e eles analisaram o cérebro de 26 crianças que estavam nessas condições e eles descobriram que elas tinham, assim, significativamente muito menos massa branca desenvolvida em 4 áreas importantes do cérebro, né? Regiões responsáveis pela emoção, que foram particularmente afetadas, e a função executora e sensorial, que é o pensamento, as emoções. Eu tô falando isso porque isso me tocou muito quando eu comecei a fazer essas pesquisas, porque eu falei, nossa, se a ciência já prova, né, tanto na área da neurologia quanto da inteligência emocional, que esses traumas de infância afetam a nossa vida na fase adulta, ao ponto de trazer doenças, ao ponto de alterar o nosso sistema endócrino, ao ponto de alterar a nossa imunidade, ao ponto de alterar toda a função química do nosso cérebro, a ponto de alterar o nosso DNA, a forma como o nosso DNA ele é lido e replicado. Aí eu parei para pensar, né, assim, o Brasil, assim, 61% das nossas crianças aqui, até 17 anos, calculando, ou seja, de 6 a 10 crianças, elas vivem em estado, assim, de vulnerabilidade das piores índices de violências em múltiplas dimensões, né? A gente tem um país, o Brasil é onde tem o maior índice de morte de adolescentes assassinatos. E por que isso acontece? Isso me remeteu imediatamente às crianças que estão na situação dos refugiados, né? Hoje a gente tem mais, né? Essa conta já aumentou, mas são mais de 70 milhões de pessoas deslocadas internas em situações de refúgio, onde mais da metade são crianças. Pessoas que perderam, né, sua casa, sua família, comida, sua cultura, sua vida, tudo. Estão em outro país, em outra língua, outra tudo na vida. Perderam qualquer referência de pessoas que elas conheceram, recomeçando a vida dela, né? Como é que estava quantidade de violências que elas assistiram e elas estão vivendo e elas agora hoje reagindo, e fiquei pensando, nossa, estamos num problema sem fim, né? Se a gente for parar para pensar a quantidade de pessoas hoje que passa por esse tipo de situação, aí me veio a maior surpresa. Também baseada nos estudos da Nardini, que ela foi feita lá. Impressionantemente, não são essas crianças que a gente pensa, né? Que estão, claro que elas muito também na situação de violências, que estão expostas, as crianças refugiadas, mas essas reações adversas na infância, elas acontecem nas melhores famílias, dentro da nossa casa, com pessoas com ótimas condições financeiras e de educação. Só que a gente trata isso como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? Como se fosse, assim, se essas reações adversas na infância que a gente está tendo são nossos traumas, que hoje condizem com o nosso comportamento, né? De quem a gente é, de como que a gente se relaciona, das doenças que a gente tem hoje, se vocês pararem para pensar, por que a gente continua? Por que a gente não se importa? Porque a gente pensa que o problema é do outro, né? E o problema é nosso, é a gente, é a nossa vida. Porque a gente só para pensar nisso quando bate na nossa porta. Mas quando a gente já tem aí a comprovação, né, da ciência, já mostrando para isso o porquê que isso tudo acontece, quantos de nós aqui, agora aí presentes na live, já sofreram
fortes reações, sofreram traumas na nossa infância e a gente deixa pra lá. Quantos de nós aqui já tomaram, né, umas boas palmadas quando eram criança, mas tudo bem, é normal a educação, a gente deixa pra lá. Esse deixa pra lá, não estou relacionando isso a um perdão, a uma compreensão, da gente entender o comportamento dos nossos pais. Eu estou relacionando isso em relação à neurologia, o quanto isso nos afetou e a gente não se atenta a isso. Isso passa pela gente de uma forma muito despercebida. Então, assim, quantas vezes a gente vai parar para pensar e achar que o problema do mundo e quem está passando a dificuldade são os outros, são aquelas crianças daquele mundo lá, são as crianças que estão na favela, são as crianças refugiadas. Não, as crianças dentro da nossa sociedade, na casa aí dos nossos amigos, filhos dos nossos amigos, às vezes passam por essa situação e de uma forma muito calada, né? Muito velada. Quando é que a gente vai parar e vai começar a observar a nossa infância, entender esse comportamento, mudar o nosso comportamento com os nossos filhos? Por que a gente espera ficar doente? Né? Tem uma série de doenças físicas, psicológicas. Por que a gente espera, né, entrar aí em problemas cardíacos, câncer, obesidade, alcoolismo, tabagismo? Tudo se justifica lá. Por que a gente espera ficar doente? Hoje, dentro da inteligência emocional, dentro da neurologia, já existem ferramentas que você pode praticar, que você pode fazer para eliminar esses traumas, esses registros que a gente... Às vezes coisas simples, tá, gente? Por exemplo, você é criança e aí sua mãe tava lá lavando a louça e aí você chegou ali do lado e ela falou: sai daqui, garota, tá vendo que você tá me incomodando, tá toda hora me atrapalhando. Não que essa mãe não ame esse filho, mas besteiras. Naquele momento, se aquilo, registrou, né? Como diz lá o Paulo Vieira, registrou no seu cérebro, aquilo registra no seu cérebro, registra na sua pele, no seu sentimento, e aquilo, fica fundo dentro de você, ao ponto de quando você chega lá nos 22, 23, você começar a desenvolver um comportamento que você acha que você incomoda as pessoas, que você não quer, e tá lá na sua infância. Então são pequenos detalhes, às vezes assim, eu falo isso pra gente atentar no nosso comportamento com os nossos filhos, porque às vezes a gente, né, sem querer, sem prestar atenção, porque a gente não se informa, a gente erra com eles, até por amor, mas a gente às vezes fala coisas que a gente esquece, né, que essa criança, ela tá em formação. Então, às vezes, uma coisa que a gente fala ali da boca para fora, para aquela criança, ressignificou quem ela é, a importância que ela tem. Então, isso tudo vai refletir na fase adulta a necessidade do reconhecimento de quem você é, de quem eu sou, né, do que eu sou capaz. Então, são detalhes muito importantes que a gente tem que ficar atento no tom da gente falar, na palmada que a gente acha que é uma besteira, que daqui a pouco esquece, e que fica registrada lá no sentimento, lá atrás, no cérebro daquela criança, alterando drasticamente a anatomia do cérebro daquela criança e alterando o DNA. Gente, quando eu ligo isso altera o DNA. E se você imagina quantas gerações que a gente carrega de traumas do nosso tataravô, bisavô, e que hoje refletem no nosso comportamento. E que hoje refletem na nossa desestrutura de vida. Que às vezes a nossa vida tá ali, desestruturada. No trabalho, gente que... Sabe um exemplo prático aqui? Pessoas que ficam pipocando de um trabalho para o outro, que não param no emprego. Não sei se você se identifica com isso, a pessoa que fica pipocando no trabalho e não para. Ou aquele que está sempre sendo mandado embora. Ou aquele que não consegue arrumar um trabalho, ou arruma um trabalho, sempre arruma problema com as pessoas no trabalho. Ele sempre acha que são as pessoas o problema. O relacionamento está sempre batendo cabeça na porta, repetindo os mesmos atos. A gente está repetindo todos os traumas que a gente assistiu, sentiu e memorizou ali na nossa pele, na nossa infância. Só que a gente chega na fase adulta, a gente não quer ir lá. A gente não quer voltar à nossa infância para passar por aquilo tudo de novo. Porque é dolorido, né? A gente evoluir sozinho já é muito dolorido. Então, é muito mais fácil a gente identificar o erro, o problema do lado de fora. É o mundo o problema, são as outras pessoas que são o problema. Quando o problema tá ali e a gente precisa ir lá, né? A gente precisa trabalhar ali o perdão, a gratidão. A gente fala isso, perdão, gratidão, fica muito da boca para fora. Mas a partir do momento que a gente tem dito como uma doença, então se você tá com alguma doença hoje física, tenta entender de uma outra forma. É claro que isso não é generalizado, mas a ciência hoje já comprovou
que existe uma ligação das suas reações de adversidade na infância com a sua vida adulta, com as suas doenças que você proporciona, não só as doenças, mas os seus comportamentos, né, de alto risco, os seus comportamentos indevidos, que você vê a quantidade de adolescentes com comportamentos completamente indevidos. Por que isso está acontecendo? Os pais ficam ali quebrando a cabeça. E tá ali na infância, né? Tá tudo ali. Então a gente tem que reconhecer o que sentimos, por que sentimos e decidir quando é que a gente vai mudar o nosso próprio comportamento. Quando é que a gente vai começar a transformar, aprender a transformar situações estressantes de uma forma que elas não acabem com a nossa vida. É trabalhar nossa inteligência emocional, a gente pegar as situações mais complicadas da nossa vida e tentar transformar elas de forma que aquilo seja positivo pra gente e para as nossas crianças. Até quando a gente vai começar, até quando a gente vai perder a nossa paciência de ficar gritando com as crianças, né? Aí as pessoas que ainda até hoje usam esse método antigo que a gente já sabe que não funciona e que não é e que causa traumas no futuro, que causam consequências físicas no futuro, que é a chinelada nas crianças. A quantidade de pais, hoje eu sei, porque eu tenho amigos que ainda batem nos filhos, por mais que eles tenham conhecimento, que na hora que fica nervoso não aguenta e bate. Então, gente, isso já é mais do que comprovado que isso causa consequências na criança. Outra coisa, deixa o bebê chorando no berço. Deixa chorando que acostuma, daqui a pouco ele para, porque ele silenciou alguma coisa dentro dele e isso vai refletir na fase adulta. Então, assim, não precisa de muita... entrar no computador e rodar muito, porque hoje existem muitas pesquisas pelo mundo inteiro que já comprovam quais são as consequências disso na vida adulta. E se cada um de nós analisar a nossa própria vida, a gente já vai sentir, a partir daqui, a consequência. Então, o que eu penso? Não tem outra solução no planeta hoje, porque todas as frustrações que a gente carrega, raiva, preconceito, racismo, todos os problemas do mundo hoje, eles estão diretamente relacionados à empatia. E a empatia não é uma coisa assim que você desenvolve. Todo mundo, o ser humano por si só, ele já nasce um ser empático por natureza. É da natureza humana nascer empático. E acontece que depois essa atenção vai se desviando, né? Mas a gente nasce com essa estrutura porque a gente precisa, nosso cérebro, todas as nossas conexões cerebrais, ela é feita para comunicar a empatia. A gente foi feito para viver numa sociedade equilibrada. Então o que está acontecendo? Não é? O que está acontecendo com todos nós? A empatia é o que une, é o que me faz ver o que o outro precisa, né? Porque às vezes a gente quer tratar o outro como gostaria de ser tratado, mas o outro não quer ser tratado do jeito que a gente gosta de ser tratado. Ele tem a forma dele de ser tratado, ele tem a forma dele, a filosofia de vida, ele gosta de ser tratado de uma forma diferente do que eu gosto de ser tratada. Então eu tenho que tratar o outro do jeito que ele gosta de ser tratado, não do jeito que eu gostaria de ser tratada. Tá entendendo? O pensamento. E assim, quanto mais a gente ampliar a nossa empatia, mais a gente vai ficar capaz de ter criatividade para resolver qualquer problema. Porque quando você entende o problema do outro de verdade, você consegue abrir muito mais possibilidades de respostas para aquele teu problema. Então é importante a gente desenvolver empatia. E como é que a gente desenvolve isso? São exercícios. Não tem como, é exercício de você ter que destacar o que o outro tem de bom. A gente já faz automaticamente um exercício de destacar o que o outro tem de ruim, né? Porque pra gente arrumar um defeito e falar mal e sentar, e a primeira imagem que aparece já começa a arrumar defeito. Isso já tá natural da gente, mas isso não é natural do ser humano, isso não é. Então a gente precisa hoje reverter e fazer o exercício de procurar o que tem de bom ali. Como tudo na vida. Nas piores situações, a gente tem tendência a se afundar porque aquela coisa horrorosa aconteceu com a gente. Ou eu, por exemplo, hoje. Hoje eu tinha essa live aqui marcada, era com a Blenda. Poxa, passei a semana pesquisando sobre o assunto, né? Que a gente ia abordar aqui, que era a bissexualidade na adolescência, isso é uma modinha, uma escolha, o que está acontecendo. E eu estava trazendo aqui a psicanalista para isso, e de repente a Blenda teve um problema, cancelou a live, e eu fiquei pensando o que eu ia fazer se eu cancelava essa live aqui. Eu poderia ter cancelado a live, avisado vocês, e dei um jeito de mudar, e falei, ué, por que não? Eu tenho coisas a trocar, porque me interessa abrir com vocês as coisas que eu pesquiso, me interessa saber o que vocês pensam, ou se de alguma forma isso despertar para vocês, como foi para mim um despertar,
né? Porque eu assisti uma palestra, aquilo me fez todo sentido na minha vida. Eu comecei a pesquisar mais sobre esse assunto e eu comecei a mudar quem eu sou, comecei a mudar meu comportamento, comecei a mudar meu comportamento como mãe, comecei a ficar mais atenta no tom que eu falo com meu filho, ou as frases que eu elaboro, que às vezes eu falo, quando eu vejo, eu reconsidero, porque às vezes a gente fala para aquilo da boca para fora, mas a criança, por que a gente fala 10.000 vezes com uma criança? Hoje eu já entendi por quê. Porque o cérebro dela está em construção. Então ela esquece realmente. Amanhã são 1000 coisas se formando, os neurônios estão ali borbulhando. Então são 1000 coisas químicas que ele está experimentando, de sentimento, de um monte de coisa. E então a gente precisa realmente falar 50.000 vezes. Por que a gente fala 50.000 vezes na cabeça do adolescente? O adolescente tá ali, ó, com 1000 dúvidas, com 1000 hormônios acontecendo nele. A gente tem que falar 50.000 vezes com paciência. Esse é o trabalho do pai, da mãe, do educador. A gente precisa ter paciência. Porque se a gente não tiver paciência com nossos filhos, quem vai ter? A gente não tem paciência com a pessoa na rua ali, não tem paciência com a política, a gente não tem paciência com alguém que esbarra na gente na rua, a gente perde a paciência por qualquer coisa. E o que tá errado? É a gente. Porque certamente na nossa infância não tiveram paciência com a gente. Então a gente trouxe isso de lá. É um vício. A inteligência emocional explica isso. A gente fica viciado, é igual droga. Você fica viciado naquela química. Olha que loucura. A gente vive traumas na infância, aquele medo que você sentiu ali numa situação, né, num abuso ali que você teve, ou sexual, ou abuso físico, abuso emocional, qualquer negligência, abandono, separação de pais. Aquilo que você registrou ali na sua infância, você fica viciado naquela química ao ponto na sua vida adulta você buscar relações e buscar situações para que você inconscientemente viva aquilo novamente. Gente, não sou eu que estou falando isso não, tá? Isso aí são pesquisas, vocês podem pesquisar isso em vários lugares. Uma série de cientistas já falam sobre isso, só que eu acho que é importante a gente atentar a isso porque a gente muda a nossa vida. E muda para tudo. Aí não adianta você querer levar uma vida equilibrada e você ir meditar e você querer ficar levando aquela vida e o emprego dos sonhos e trabalhando para ter dinheiro, para ter isso, não sei o quê, quando a sua estrutura da base está desestruturada. Então a sua roda da vida ali, né, que engloba a sua fase familiar, espiritual, paternidade, sua vida social, sua vida no trabalho, tudo que engloba, que equilibra a sua vida, todos os setores da sua vida, para eles estarem em equilíbrio, não tem jeito, tem que ir lá, ó, lá na sua infância, tem que resolver, entender, ver onde seus pais erraram, não para crucificar os seus pais, mas para entender, porque com certeza a gente está fazendo o nosso melhor que a gente pode enquanto os pais, nossos pais fizeram o melhor que eles podiam, ou para quem não teve pai, a pessoa que estava ali, o adulto que estava ali naquela educação, fez o melhor que ele podia, mesmo que o melhor seja o pior dele. O que a gente tem que fazer agora? Se a gente não se estruturar, se a gente não buscar esse conserto de nós mesmos, não tem quem busque, né? Porque a vida é nossa, cada um aqui tem uma vida individual, cada um acredita no que quiser, vive da forma que quiser, mas a gente faz escolhas e existem uma série de oportunidades e opções hoje de comportamentos que a gente pode ter para a gente poder se desligar desses vícios. Existe uma série de exercícios, inclusive neurológicos, porque o cérebro, ele é uma massa, né? Ele é igual o seu muque aqui, que você vai para academia malhar e ele vai crescendo. Se você começar a malhar o seu cérebro, ele também vai eliminando essas dores, esses traumas que você leva, que te impedem, que te travam de fazer um monte de coisa, que te causam doenças físicas, crônicas, repetidas, que você não sabe por quê, e você acha que já perdoou, que já resolveu, e não resolveu. Porque uma vez que você resolver, a sua doença física também vai resolver. Nós estamos todos interligados, né? O nosso consciente com o inconsciente, o nosso estado espiritual com o nosso estado físico. Nós somos o reflexo do que a gente coloca para dentro, não só do que a gente come, mas do que a gente absorve, do que a gente vive, do que a gente fala. Nós somos muito o que a gente fala. Então, cada vez que a gente faz essas brincadeirinhas, isso aqui não é gordura não, é gostosura. Essas brincadeiras bobas que a gente fala, e a gente, na verdade, a gente vai ali, ó, reforçando as crenças, brincando com elas e vivendo numa situação repetitiva dos nossos vícios, nos mesmos relacionamentos abusivos, as amizades sugadoras. Tudo que tá errado hoje. Olha seus
5 melhores amigos hoje refletem muito quem você é. Olha a sua volta. Então é quem a gente canaliza. Hoje a física quântica já explica isso, né? Como é que a gente está conectado energeticamente a essas situações, a essas pessoas. Então, assim, você parar para pensar e ver que se você quer educar o seu filho, né, para dentro de casa, ou se você quer educar o seu filho para o mundo. Você está educando seu filho para ser um ser construtivo para ele mesmo, para a vida, ou para o futuro, ou para a humanidade. Né? Por isso que eu fiz uma palestra no TEDx falando sobre essas reações adversas na infância, que se chama o DNA do Futuro, porque eu entendi que depois que a gente sabe que esses traumas alteram o nosso sistema imunológico, o nosso sistema endócrino, e ele altera não só anatomicamente o nosso cérebro, mas a forma como o nosso DNA ele é lido, ele é replicado, isso significa que hoje meu filho já carrega os traumas do bisavô, as coisas que passaram por mim. Então, se eu não interromper em mim, na minha geração, isso vai passar para meus filhos. Pode ver, a avó que abandonou a filha, automaticamente a filha, que igual a mãe engravidou com 14 anos, a filha agora abandonou a filha de 14 e agora ela com 14 está tendo outro filho. E aquele ciclo repete. E a gente vai entrando nesse processo repetitivo. Até quando, né? Os pais que separam, a gente separa e automaticamente nossos filhos vão ter casamento separado. O que está acontecendo? Por que a gente reflete dessa forma? Então tá tudo aí. Essa pesquisa, para quem chegou depois na live, foi baseada no TED da Nadine Burke, que é uma pediatra canadense-americana, que ela fala sobre as reações adversas na infância. Depois que ela descobriu esses estudos, ela também acabou desenvolvendo e teve outras comprovações. Então, isso para mim foi muito significativo para eu iniciar, né, e ampliar os meus estudos sobre inteligência emocional e sobre a física quântica, e não mais que isso, cada vez mais elaborar e ver como é importante eu criar um roteiro diário na minha vida com esses exercícios neurológicos que me ajudam a eliminar as minhas crenças, né, de infância que eu carrego, os traumas que eu tive. E eles fazem uma escala lá de 10 traumas, tá? Você vai fazendo o teste, existem 10 traumas graves que você vai fazendo a resposta lá. No meu teste que eu fiz, esse teste é bem fácil, dá para encontrar na internet. Eu tenho 7, então eu tive 7 traumas graves de infância dentro dos 10. Então quando eu via a quantidade de doença que eu estava propensa em relação a isso e coisas que poderiam ter acontecido na minha vida se eu não tivesse lá atrás me atentado a essas coisas e ter modificado o meu pensamento, ter modificado a minha vida, porque hoje, se eu for analisar a minha vida hoje, o meu comportamento, as conquistas que eu tive e a minha vida que eu tive na minha infância, na minha adolescência, eu mudei muito. Quantas vezes eu vivi situações, né, durante a minha adolescência de alto risco, quantas vezes eu passei por traumas graves e situações que eu fui carregando e que me atrapalharam em vários momentos da vida. Se eu não tivesse me atentado a essas coisas e iniciado esse meu processo de mudança, eu não teria conquistado tudo que eu conquistei até hoje, não teria chegado até onde eu cheguei. Então, eu acho que é sempre muito importante, eu hoje, mais do que na minha vida particular, que é claro que ela é um reflexo, mas hoje na minha qualidade como mãe, eu vejo o quanto é importante eu já desde agora me atentar a essas situações relacionadas a crianças. Por isso que hoje todos os meus projetos sociais que eu me dedico estão relacionados não só à criança, mas ao fortalecimento familiar. A criança ela não desenvolve sozinha. Não adianta, a gente tem que fortalecer a criança e fortalecer a força familiar. Tem que unir essas famílias. As crianças precisam de uma estrutura, elas precisam de uma mãe, de um pai, de uma tia, de entender o que é o sentimento de uma avó. Esse é um sentimento que não dá para explicar. Então, ou ela vai viver aquilo, ou ela vai crescer um adulto com falta de alguma coisa. Eu vou abrir aqui. Quem quiser entrar na live, vai ser um prazer receber vocês, ouvir a história, trocar aqui dúvidas, experiências de vidas. Quem já, se tiver, lógico, um neurocientista aí lendo, né, ou que alguém que esteja estudando isso, que queira complementar alguma coisa. O que eu falei aqui outro dia, a partir de agora, a gente tem tempo para fazer tudo na nossa vida. Eu falo tempo porque é a partir do momento que eu falo do despertar.
Não adianta você querer meditar, querer levar uma vida equilibrada, quando dentro da sua estrutura mental, da sua saúde mental, está desestruturada e você está passando por cima, deixando para lá, porque não quer tocar nesse assunto. Toque nesse assunto. Volte ali no seu trauma, verifique, mostre o seu sentimento, deixa a dor passar, perdoa quem você tem que perdoar, perdoa as pessoas que te causaram dor, mas perdoa de verdade. Não é acho que perdoei, só não quero ver na minha frente. Isso não é perdoar, né? Olá! Oi, Ana. Tudo Nossa, que bem? prazer estar aqui com você. Muito prazer. Tá ouvindo a live desde o início? Não, eu cheguei tem um pouquinho, mas esse seu tema é super relevante. Eu já te acompanho há algum tempo. Eu estou falando do Maranhão. Ah, que Até legal. acho que você fez uma viagem para os Lençóis, né? Fiz com Gawai. Sim, E assisti algumas lives. Eu não consigo assistir todas porque eu sou professora também. Assisti um com um rapaz que era sobre paternidade, que eu achei incrível. E aí sim. até troquei uma ideia depois com ele, super fofo, É o respondi. Manuel, né, que tem o projeto Isso, Ser Cabra Macho. E é isso. fantástico, porque a gente estava levantando justamente a questão por que passamos por essa epidemia mundial, que é a epidemia da ausência paterna. O que está acontecendo com os nossos homens? E o Manuel é um ex-machista que acabou pela situação da vida tendo que ficar, cuidar das duas filhas sozinhas, uma de 2, uma de 12. E ele acabou virando um grande homem, um grande pai. E ele hoje tem um projeto para transformar homens machistas em homens masculinos. É Não, fantástico o incrível, projeto. foi maravilhoso. Mas então, bora trocar uma ideia, né? A questão dos traumas são muito sérios, né? Sim, Isso que você fala de passar em geração, olha que interessante. Nós mulheres, a gente já nasce com os nossos óvulos, né? Então, sim. significa que quando a sua mãe, na barriga da sua avó, você já estava lá dentro, entende? Exatamente. Então, E como a gente já registra desde a gravidez. A gente pensa que não, mas ele é pequenininho, ele não está entendendo nada. A gente está conversando aqui, ele não está ouvindo que ele é pequeno. Gente, a criança escuta desde a barriga. Ela escuta tudo, ela sente tudo. Não fica, ela pode não estar entendendo, né, do jeito que o adulto entende, mas todos os sentimentos, a raiva, a frustração, né, tudo que você sente ali, ela absorve tudo e ela registra. Então, essa coisa da mãe que fala mal do pai na frente do filho, né? O filho está registrando. Não estou dizendo que o pai é certo, ele pode ser todo errado. Mas o fato de você falar isso na frente do seu filho, você está mexendo diretamente no psicológico daquela criança e na relação que ela tem com a paternidade. Que às vezes ele é um péssimo marido, mas ele é um excelente pai. Então você já afeta uma relação, né? é, a, a, bom, já está na Bíblia, né? Honrar pai e mãe. E aí a gente às vezes distorce o que isso significa. Claro que uma criança que tem um pai que é alcoólatra, que bate na mãe, é difícil olhar com admiração, mas honrar pai e mãe é respeitar esse lugar de hierarquia, né? Isso que você fala é importantíssimo. Pode ser um péssimo marido, mas é um bom pai. Mesmo que seja um péssimo pai, preserva enquanto Sim, ele está crescendo. E aí, quando ele tiver maior, ele vai ser capaz de fazer as suas próprias análises sobre aquele pai. perfeito. Sabe, quando a gente desqualifica o pai ou a mãe, o avó ou o avô, a gente está fazendo um mal terrível para o desenvolvimento. Terrível. Olha, eu vou te falar da minha experiência. Meu pai saiu de casa, eu tinha por volta de 10, 11 anos de idade. Meus pais se separaram, mas nesse período não foi uma separação comum, que meu pai sumiu do mapa mesmo. Eu fiquei sem ver o meu pai. Então, eu estava iniciando, né, a pré-adolescência ali, eu passei uma adolescência muito rebelde, né, sentindo o abandono, sentindo que a pessoa que eu amava, que não sei o que tinha se ausentado de qualquer forma e não quis mais saber notícia. Aquilo impactou para mim de uma forma muito forte. Mas eu ter tido uma mãe que repetidamente falava para mim, olha, seu pai, deixa ele para lá ele é atrasado espiritualmente, quem está perdendo é ele, não são vocês, fala, né, para mim, para minha irmã. Me fez criar um estado de compreensão da situação dele enquanto ser humano. Então eu conseguia separar o meu sentimento de filha, de dor, de abandono, para observar de fora aquele ser humano que estava conturbado e que tinha abandonado uma posição que ele nunca mais vai saber o que é.
Porque não é contigo, né? É com ele, é o que ele É tem ele que com ele. ele com ele. E é Só que muito importante a criança não sentir essa culpa, não é? e a mãe, quando não tem maturidade para fazer isso, eu sempre gosto de dar dois exemplos, né? Então, duas mulheres que foram amantes e engravidaram, mas vamos pensar na mesma situação. Elas trabalham na casa, eu moro no Nordeste, isso não é tão difícil, né? Ter relacionamento entre o padrão e a funcionária, né? Então, as duas engravidaram. Aí, uma, né, coloca para a filha, tá vendo? Você estragou a minha vida é um inferno, né? Repete isso assim ao longo do crescimento da filha. A chance dela crescer e desenvolver uma série de traumas é enorme. Do que a outra mãe, a situação ela é a mesma, né? É um caso extraconjugal que na hora que fica grávida o cara paga para abortar ou então a pessoa sai de cena. E a outra Sim. diz assim, filha, você nasceu do amor, do meu amor pelo seu pai. O fato é o mesmo, é um pai ausente que não quer assumir a responsabilidade na paternidade. Mas como cada mãe significa isso para o seu filho, vai fazer a completa diferença. E essa filha que cresce com essa mãe dizendo, né? Você é fruto do meu amor pelo seu pai, é de uma proteção incrível. Agora, a gente também entende que né, nem todo mundo tem essa maturidade para fazer isso, para preservar, para entender. Às vezes a gente está tão centrado na nossa dor do abandono, porque às vezes algumas pessoas possam estar assistindo aqui e responsabilizar os pais. Os pais fizeram o melhor que eles podiam naquele Sim. momento. Uma compreensão também importante, né? Não a gente Eles martiriza fizeram o esses melhor pais, que eles puderam. né? Não sei se dá para Mas dizer isso. ainda assim é importante que você revise o que não foi legal, que foi feito, para que você não repita, né? Às vezes também a gente querendo mudar completamente, a gente erra também. Então é muito importante pesquisar, é muito importante você perceber, né? Porque, gente, para tudo, não importa, pessoas, no mundo inteiro, a figura para o ser humano do pai e da mãe, ele tem uma extrema importância na vida de todo mundo. Ele é muito reflexo de quem nós somos, mesmo que seja a ausência deles. E é isso, gente, família, nossa, é um negócio muito importante. Às vezes a gente deixa pra lá, não, minha família são meus amigos. Claro, temos pessoas importantes que funcionam como família. Mas é muito importante você ter essa relação bem resolvida com o seu pai, com a sua mãe, seja lá o que quer que tenha acontecido na sua vida. Continuando até a minha história lá, anos depois eu reencontrei meu pai. Hoje somos grandes amigos, ele sempre fica aqui em casa, pediu para ficar 3 meses, acabou ficando 3 anos e foi um período ótimo para eu conhecer quem ele era, como é que foi a infância dele, por que ele agiu da forma que ele agiu. Então muitas coisas ficaram esclarecidas para mim e isso me fez, inclusive, buscar uma ótima relação com meu ex-marido. Olha como é que as coisas estão super ligadas. Eu tinha separado do meu ex-marido, né, aquele caos, né, de separação, todo mundo sabe, e isso me fez restartar uma relação de amor com meu ex-marido, de respeito, de entender que o fim do meu casamento não era o fim da minha família. Então, com esse pensamento, eu passei por cima de tudo que eu tinha sentido, pedi perdão a ele dos erros que eu tinha cometido, os erros que ele cometeu são problemas dele, não tem nada a ver com isso, mas os meus erros eu reconheci e perdoamos para poder criar uma relação com ele de amizade e de amor, porque a gente tem um filho. E como isso é importante, gente, como eu vejo hoje pais separados, que a pessoa que ela mais odeia, a mulher mais odeia do mundo é o marido, e o marido odeia a mulher. Isso, assim, é um problema dos dois, mas quem está sofrendo com isso são os filhos, são as crianças, que você pensa que não, porque vai para casa do pai, vai para casa da mãe, vai para aqui, e a cabeça dela fica confusa, porque toda criança, ela acha que a culpa é dela. Lá no fundo, ela acha que ela fez alguma coisa de errado. É o mesmo caso de crianças que sofrem abusos sexuais. É muito comum os abusos sexuais. A pedofilia é a coisa mais comum e pouco se fala disso, mas isso acontece dentro das melhores famílias. Você pensa que é lá, ó, onde tem 10 pessoas dormindo no mesmo quarto? Não é, não. É dentro das melhores famílias, com as melhores condições. Quantas pessoas, adultos, hoje amigos que eu tenho, que sofreram a pedofilia quando eram criança, passaram por situações assim, e ninguém fala, ninguém comenta. Então, se você não tem isso muito bem resolvido, isso vira um problema.
Eu vou chamar uma outra pessoa, eu não vi mais a Ana aqui, vou chamar mais uma, a gente tem pouco tempinho de live, que ela tá aí. Monique, tudo bem? Oi, Dani, tudo bom? Que satisfação Da falar onde você é, Monique? contigo. Salvador, Bahia. E o que que você faz, Monique? Você trabalha com o quê? Eu sou publicitária, trabalho como apresentadora de uma TV Ah, que universitária em legal! Salvador. Tá vendo a live Legal. desde o início? Eu peguei da metadezinha até agora, é um assunto que me interessa muito. Eu venho estudando autoconhecimento faz mais ou menos uns 2 anos. E assisti o documentário Despertar, onde você é diretora. Ah. Ah, foi É, eu muito fiz uma bom. participação no documentário. Sim, sim. E aí eu achei assim sensacional. E é importante frisar, você estava falando da relação como a criança, né, com a relação dos pais. E é algo que eu venho tentando curar, assim, meus pais se separaram quando eu era muito nova. E há pouco tempo, assim, mais ou menos 1 ano, quando eu fiz uma constelação sistêmica, não sei se você já escutou falar, Sim, pronto, para tratar outra coisa, acabou sempre esbarra na infância, né? Sempre a infância sempre tudo. é o Olha, assim, problema chave, no trabalho. Olha a tua infância. Tá devendo dinheiro. tudo, Olha a infância. Tá encalhado. Vê a infância. Tá tudo ali. Tá tudo, é a nossa exatamente. construção. Eu acho que o nosso núcleo familiar, se ele não for mal resolvido, ele se replica nos outros núcleos, né? No Sim. profissional, no afetivo. Então, eu vinha percebendo que eu estava tendo uma repetição muito grande nos relacionamentos, muita coisa se repetindo sempre, e aí eu fui tentar entender esse processo e eu vi que vinha de lá da infância, do processo de eu me sentir rejeitada, e que são coisas que a criança acaba absorvendo mesmo, e é do nível de consciência de cada um, né? Até a gente entender e perdoar os nossos pais por algo que eles também não viveram, né? Não É. receberam. Isso é bem, bem difícil, a gente E ter essa como é compreensão. importante você passar por esse processo do perdão, né? Porque não é um processo simples assim, ah, não, tudo bem, já deixei pra lá, eu perdoei. Isso não é perdoar. Isso não é Não, perdoar, gente. Perdoar é uma perdoar coisa muito mais genuinamente. profunda. Quando você perdoa, a sua relação com essa pessoa que você perdoou, ela muda, sem a pessoa mudar. A pessoa não precisa mudar o jeito de ser dela, mas a relação de vocês muda porque você perdoou. É um processo químico que a física quântica explica. Exato. Eu acho que também quando a gente perdoa e a gente desperta, né, que é o que você traz aqui, o lance do despertar, do virar aquela chavinha que geralmente vem na crise, né? Geralmente vem no processo de dor. É bem difícil chegar num processo onde você está de boa. Geralmente vem no processo de dor. Você consegue curar tudo, todo o seu antepassado e daqui para frente, né? Porque você traz uma lucidez para tratar o seu filho, se você ainda não tem, mas tratar a sua relação e quando seu filho chegar, para você não repetir o que você viveu. Você E já que tem não é filhos? culpa. Ainda não, ainda não. Mas você sair do processo de que foi bem difícil, assim, porque até então, até eu não ter essa lucidez, eu acabava culpando muito, sabe? Por coisas que eu tinha vivido, mas depois que isso virou, eu fiz, não, minha mãe foi mãe muito nova, aos 15 anos de idade, então como é que você cobra de uma criança que essa criança seja uma mãe como a criança, né? Exatamente. Não, e outra, Até até você. você ter esse despertar, a culpa é sempre dos outros. Mas em É, tudo, você entra num processo de vitimização, ausentando das suas, né, suas autorresponsabilidades. A culpa é de tudo. Seu trabalho está ruim, a culpa é do fulano que trabalha com você. E esse trabalho não está bom, você vai para outro, você arruma problema no outro. E aí vai no para outro, outro, e a culpa é sempre das pessoas. Você termina o relacionamento, a culpa é do outro. do outro. Porque assim, você errou com certeza, já te escolher aquela pessoa, você escolheu um casal que, né, que briga, que se bate, que tá aquela confusão, tanto quem É bate quanto ressonância. apanha, ambos são viciados nesse tipo de relação. Exatamente. E é Ressonância, né? muito Ninguém comum atrai a ninguém gente também. botar a culpa no cara, né? É culpa dele, ele é violento, ele não sei o quê. Mas a mulher que buscou essa relação violência, ela também está se violentando de uma certa forma e ela está viciada nesse sentimento, Na inconscientemente. vez. Não é de propósito, mas é inconscientemente. Mas enquanto você não tem esse despertar, você entra de novo. Você entra de novo e você vai vivendo, né, essa transferência de culpa eternamente, até você Exatamente. despertar. E aí você começar a reconhecer a sua culpa o tempo inteiro.
Então, mesmo quando você já reconhece, é difícil mudar, né? Porque às vezes, assim, você que está fazendo esse processo de autoconhecimento, você já sabe o que você faz de errado e você continua fazendo. Por quê? Porque aí você precisa entrar num segundo processo. Você já teve o despertar. Agora você precisa entrar no segundo processo, que é um processo de disciplina em relação aos exercícios que você precisa fazer neurológicos para se livrar dessa crença. E existe uma série de exercícios assim que você pode fazer. Você que já está lendo muito, olha, tem um livro muito bom, que foi um dos primeiros livros que minha mãe me deu, que foi assim transformador na minha vida, que foi Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay. A Louise Hay faleceu ano passado, mas ela são milhares de casos de câncer, de AIDS que se curam quando você muda o seu autoprocesso de conhecimento. Eu assisti o documentário dela. Nossa, a Louise Hay é fantástica e ela tem umas palavras lá, uns exercícios de afirmações fantásticas. O meu filho, às vezes, quando está com dificuldade para dormir, ele dorme escutando Louise Hay para dormir. Se você procurar no YouTube, tem lá. Louise Hay, você não precisa prestar atenção no áudio, é só botar para dormir que o seu inconsciente, ele absorve tudo, mas é claro que você tem que fazer o processo, aquele processo neurológico, né? No mínimo 21 dias. A gente um dia faz uma live só com algumas ferramentas, que são muitas aqui. São muitas. Eu acho que é isso que você está falando. É disciplina, o trabalho de autoconhecimento. A gente se cura de dentro para fora mesmo, mas a gente cura tudo que está ao nosso entorno, a nossa família, Exato. os nossos amigos. Tudo muda. Tudo quando a gente muda, tudo ao nosso redor muda, mas a gente não se cura sozinho, a gente tem que ter consciência disso, a gente tem que pedir ajuda, a gente tem que buscar ajuda, a gente tem inúmeros profissionais, ferramentas que, como você está ajudando aqui. Às vezes você não tem dinheiro para um psicólogo, alguma coisa, mas para fazer um coach. Mas hoje tem tanto livro online de graça, tem tanta coisa que você pode ler, que você pode começar a fazer. Então, assim, não é você decidir. Ao seu trabalho, né? Que você está fazendo aqui, ajudando, né? Então, a gente não está sozinho, a gente tem que entender isso também. É muito bom contar com essa ajuda, com essa iniciativa que você teve de estar falando, porque nem todo mundo tem esse estalo de pensar que o meu problema que eu estou vivendo vem de lá da infância. E aí, quando a gente tem alguém falando sobre isso, não é por acaso que as pessoas estão aqui assistindo, né? Nada é por acaso. Sim. Eu agradeço muito pela oportunidade de estar conversando com você sobre esse assunto. Obrigada, viu? Obrigada por estar assistindo. A gente já está encerrando a live. Eu vou te desligar aqui para despedir. Tá bom. Obrigada, um beijo grande. Gente, é isso. A live vai acabar em poucos segundos aqui. Então, queria deixar um beijo gigante para vocês que estiveram aqui comigo. Desculpa esse imprevisto que a gente teve lá com a Blenda, com a psicóloga. Então, espero que eu tenha conseguido aqui sozinha levantar um assunto que é de interesse para vocês e qualquer outro dia a gente fala, tá bom? Beijo para vocês.